Il continue un exercice solo. Ele se alegra com os corações que procuram Ele. Ele quer te ouvir, meu amado. Se você orar de forma desta maneira até no fim, você pode acrescentar mais uma vez a dose dele. Analisa a tua situação. Veja o que você está a passar esses dias. Não são bons dias. Não são boas situações. A vida que você está passando não é uma vida interessante. E aqui nós nos encontramos com Ele. Tira a palavra do teu coração. Não sinta vergonha. Você não conhece ninguém sobre Jesus. Olha quem está ao teu lado. Mas professe palavras. Chore. Acho que o seu coração é que o nosso Senhor. Acho que eu estou aqui de frente de você. Não é a ver comigo. A resposta virá dele, Senhor. Ele que fez passar anos e anos. Ele permanece o mesmo. E depois de anos, ele permanecer o mesmo. Banda komonisa bamposa na yo pai na ye. Tombola miso na yo pai na ye. Makaso yo bungisi. Yenda sana makokia kompesa yo yango. Eloko yo zulu kozo zanga. Yenda mota sana makokia kompesa yo. Yeso kia fongoli. Moto akanga kazate. Yeso kia kangi. Moto koko fongola zate. Yeso kia lobi. Moto koko longola maloba wana zalite. Ataba kama loba nini likolona yo. Yende moto azana makokipe makasi. Ya kolongola maloba mabe wana basopa likolona yo. Origine na yo. Ya yebi yango. Ateza origine ya mpasi. Ya kompesa ngwe sengo. Soki asalela bayike na Biblia. Pourquoi panga na yo na ntongo na lelo. Tozana bosenga na ye. Moto encore amplié. Na lilo fongola monoko na yo. Lelo za mokola no sambo. Pusama liboso na yawe tata. Alléluia. Mokonzi yoka libota na yoko papa. Ouça a tua oração, oração do teu povo, Pai. Estamos aqui dentro de você como igreja, precisando de você. Precisamos da ajuda, Pai. Precisamos mikanda mokonzi tozoluka misala papa tozoluka kotomba manabomo tozoluka ekilibre na kati ya bavi na biso tozoluka bakimia na kati ya mabala na biso tozoluka bolamu emonana na kati ya bana na biso tozoluka totambola sembo liboso na yo tala mopepe mabe ya mokili nkolo na bomoi ezobenda biso epai na epai nkolo na bomoi kasi basimbami na molimo na yo mpe batambwisami na molimo na yo mokonzi bazokeloka monene ute epai na yo po bayokaka yo po bazalaka na etaleli mosusu totamboli na bango bombwanaka kolo nazondima na ntongo na lelo ozochange bavi ya bato ebele kati na esika yo na bomoi okotombola bango mokili ekozanga epai ya kokitisa bango okomatisa bango lisusu likolo makasi mokili ekoyoka mpasi mokili ekolanda bango epai
nyonso bakokoka bango te mokonzi na bomoi bongo na bayeba boyi kotika yawe na bomoi olaki bayeba kokontinue nzambe na kopingisa milimo ya bana na yo oza na makoki nkolo ya kofongola mabele pomela bayo wana nkolo na bomoi papa na lola tika ntongo lelo ezala malamu okolo na bomoi namemi mitema na bango nyonso epai na yo yawe bazala na botosi bobele ya liloba na yo nkolo oyo bazoyoka yawe batia yango na misala po bamona loboko na yo opesa biso mobeko eluti mobeko nyonso oli soki kaka bokoyoka nga nazolobela bino mpe botie na misala na lolenge nde bokomona ngai. Et cela dépend de ton Seigneur de gloire. Et nous n'avons pas besoin de ce temps Seigneur de gloire. Biso tozana posaka tozala mpene na yo kowumela to mpe lokola kowumela te esengo kobika bobele epai na yo yango moyembi moko nkola lobi epai na yo eza lokola afandi na se na elilingi na loboko na yo bongo akanisi alobi na ye mpene na mai lolenge nzete bikaka mpene na mai lolenge moko biso tokobika mpene liloba na yo. Et à chaque jour tu as besoin de nous arroser Seigneur, à chaque jour tu as besoin de nous arroser oh Dieu au travers ta parole oh Dieu. Et ce matin laisse-toi Dieu de gloire ta parole touche même le cœur de ceux qui sont devenus incrédules Dieu de gloire. Remets tes enfants en route Père, remets tes enfants dans la voie sûre et dans la voie propre Seigneur de gloire, dans la voie étroite Seigneur. Et pas tout le monde dans le quoi toujours fina na mokonzi yolobi yo moko ebilo lenge kolekisa biso ya kumbama na yo nzambe. Seja louvado Senhor. Na election moko la lelo o dia de hoje biso tondima mape tokota nkolo nós possamos ser aceitos na eleição de Deus e permanecer contigo. Zababika mwaye fikalo lanayo efumwa mwaye kende lisanga na irmão tokei com grupo. Rabashite yande bereshinda baba baba Rabashite yondo bo. Oh, be blessed, oh Lord. Ele é Deus. Oh, merci Père. Muito obrigada, Pai. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Nous avons senti ta présence. Nós sentimos a sua Oh, Saint-Esprit de Dieu. Espírito Santo de Deus. Saint-Esprit de Dieu. Santo de Deus. Abra os olhos e ouvidos de cada um.
Nos alegramos com a tua força no dia de hoje. Sua força, honneur et gloire à celui qui peut nous préserver de tout suite. Sua force, honneur et gloire. Oh Yahweh, Alléluia. Beaucoup d'amis se tombent. Règne. Seigneur Jésus, reçois la louange pour todos como uma só pessoa respondemos. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Amen. Alléluia. Kovana nanu te yamba ndeko mitano tambola tia moi. Bokutani ya poso ezalaka malamu mingi. Não nos encontramos talvez ao longo da semana. Sala yango ezalaka bien. Tuna ndeko na yo boni santé. Procurar saber como é que ele está. Usana copo pesa bandeko. Cumprimenta o teu próximo. Saudações. Tudo bem? Amen. Também vos saudamos em nome de Jesus. E puis communauté mobimba na bobo za libanda na bobo zola na biso to pesi bino mbote na kombo na Yesu. Cumprimentamos em nome de Jesus. Tika Nzambe azwa penza lokumu na tongo. Que Deus seja louvado nesta manhã. Et sans plus tarder, sem mais tardar, tangeli biso litangi rapidement. Vamos ler rapidamente. Tozu livre prophète Amos. Livro de Amos. Tozu Amos chapitre 3. Amos 3. Batangel biso verset 7. Versículo 7. Et simande tokende la litangi yozala place oto kwa kovanda poto bimisa mwa mayele. Depois vamos em outras escrituras para saber como é que vamos interpretar. Et kozana Exode chapitre 16. Oi? Et kozana Exode chapitre 16. Vai ser Êxodo 16. Mais tokoza penza mukuse lelo. Mas vamos ser mesmo breves hoje. Et ils appellent un message à foi. É uma mensagem de fé para nós como igreja. Amos chapitre 3 verset 7. Amos 3 versículo 7. Lemos a palavra do Senhor. Amém. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Palavra do Senhor. Amém. Oh Jesus. Amos chapitre 3, verset 7, la parole de l'Éternel. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole de l'Éternel. Tu profiter de Exode chapitre 16. Exode 16. Wana ba kupusa biso ndenzela mulayi. To bandi pinda na verset 1. Versículo 1. Tokei banda kotangaka tokita pinza. Lemos a palavra do Senhor. Amém. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Oh, yes. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. Oh, yes. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: Terá sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito.
Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do seu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um só dia. Assim eu porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? Continuou. É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Jesus. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós. Amém. Pois, afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga ao povo que vem aqui e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações dele. Então Arão estava falando a todo o povo. Eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes do escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Para aí. Lê em francês agora. A história é boa, eu queria que vocês todos entendessem. Donc, tant que vous avez les solos, comprendre ici les leçons spirituelles, Exode 16, la parole de l'Éternel. Amen. Tout l'ensemble des enfants d'Israël partirait d'Élim. Ils s'arriveraient au désert des Chins, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie des pays d'Égypte, et tout l'ensemble des enfants d'Israël murmuraient dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur diraient que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, et quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, et car vous ne nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim de toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils apporteront, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron diraient à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, parce que sommes nous pour que vous murmurez contre nous. Moïse dit: l'Éternel donnera ce soir de la viande à manger et du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dit à tout l'ensemble des enfants d'Israël:
approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et quant à Aaron, parlez à tout l'ensemble des enfants d'Israël, il se tournerait du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel, parue dans la nuée. La parole de l'Éternel. Amen. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Podemos sentar agora. Amen. Alléluia. Nani mukunzi? Quem é o rei? Nkolaza mukunzi. O Senhor é o nosso rei. Nalingi na memona introduction moko mukuse. Quero te levar numa curta introdução. Para nós termos tempo de orar e cantar. E Deus já nos respondeu no início. Se no dia de hoje tem algo que podemos falar. Entramos num período de preparação para segurarmos aquilo que Deus prometeu para nós. Que Deus nos abençoe, Ele que nos ajudou a entrar no quinto mês. Para nós é o quinto mês. Mas quando lemos na Bíblia, entendemos que de acordo com o calendário hebreu, o quinto mês deles, esse mês era o segundo para eles. Exode chapitre 12, le verset 1. Êxodo 12:1. O Senhor fala a Moisés que a partir de hoje começo a retirar vocês da escravidão dentro do Egito. Dentro do Egito. Esse mês vocês vão considerar como o primeiro mês. Em hebreu eles chamam de Nissan. Nós começamos de março, mas o segundo mês, esse o mês de Iar, que para eles, mas a nossa aqui, calha no quinto e quarto mês. Nos encontra agora nesse momento em que nós estamos, onde nós acabamos de ler. O profeta Amos nos diz que o Senhor, Ele não faz nada em vão, sem antecipar as profetas. Todos que se levantam para falar em nome de Deus, toma Ele como profeta. Todo conselho que Ele te der, toda a palavra que Ele trouxer para você, será bom para a tua vida. Agora que nós temos que ouvir, explicar sobre a ordem. Qu'il ait de la discipline de l'ordre. Porque Ele mesmo diz, a minha vontade não terminou. O pensamento de Deus, todo filho de Deus, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, a vida dele inteira, tal como de noite, não importa o país onde ele estiver, ele permanecer sob a bênção de Deus. Deve ver todos os dias. O problema não sou eu você. O problema é aquele que te deseja de nós. Parce que quando o Senhor disse algo, se nós ouvirmos, se nós obedecermos, se colocamos o que Ele está dizendo, não devia não tem nada que Ele pode retirar em nós. Você está aqui, está me ouvindo? O inimigo não tem nada a retirar da tua vida. Se ele está a retirar, se ele está a prender, se ele está a receber, manca discernement. Falar la période de préparation pour de grandes bénédictions. coloca em prática o assunto mais importante, o tema mais importante, de préparation o período da preparação para grandes bênçãos. O significado desse povo, onde nós lemos no capítulo 16, você vai em casa e lê o capítulo inteiro. É uma história muito boa. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, todo o povo de Israel, parti d'Élim,
Saíram de Ils arrivèrent au désert de Sin. Eles chegaram no deserto Qui est entre Elim et Sinaï. Estava entre Elim Le 14e jour du deuxième mois. Bazo préciser madame. 14e jour du deuxième mois. Nazozongela koyebisa yo. Epai na bango awawa. Balongwa na mwa liboso ezaki mwa ya Nisan. Premier mois yango nde babimi na bowumbu. Deuxième mois kuti bango na nzela. Mwa bango bazobenga na Hébreu. Le mois de Iyar. Biso epa na biso. Ezokwea biso na 5e mois yango biso tozokende nango. Mês de maio agora. Ele toma o quarto e quinto mês. Mususu bato bazoloba. Lokola bango kuna ezali kobeta lokola hiver. Eles lá a calha no inverno. E como é que hiver ezosila po printer banda? Terminou o inverno para começar a primavera. Se começar a primavera, sinal que a natureza dá. Mesmo até as árvores. No inverno as folhas caem. Mas se chegar a primavera, todas as árvores que estavam secas, as secas voltam a dar folhas. Deus está a ver. Acho que a árvore tem poder de bênção, quanto mais nós. Nós agora calha nesse mês em que nós estamos. Vai muito mais. Il faut moule beta mouebele pour balinga bakota na elanga. Donc cela veut dire Nzamba zali ko préparer peuple. Recevez la bénédiction. Même ceux qui sécheresse yé. Ozange lokote pour si la pesa qui donne en provision. Mais Nzamba linga ba pesa biso en provision. Donc yo panga makambo na zolo bisayo. Nzamba zo bongisa ngana yo pour ko bana lelo. Para que a partir de hoje começamos a ter mais provisões. Et que ça tellement terrible. Mais toi et moi, nous sommes quand même avisés. Et maintenant, nous voulons faire nos provisions. Puisque quand le moment viendra, et surtout qu'il s'habille sauter, et quand vous s'habille sauter, mais nous sommes déjà dans ma provision. Commençons d'abord par des provisions spirituelles. Pour les spirituels, il y a un peu de misaka. Oh, ils ont le matériel. Mais l'autre, ça pour le mingi. La bilan, ça spectaculaire. Il y a un ensemble besoin de s'habiller. Moyen de voir des choses extraordinaires. Não temos como ver extraordinário. Estamos muito no ordinário. Deus quer falar para nós. Pelo tempo, não vou conseguir dar toda a mensagem como ela é. Deus sabe como é que ele fala cada dia. Mas esse povo, après leur sortie du pays d'Égypte, disseram que depois deles saírem do Egito, tout l'ensemble des enfants d'Israël murmurant dans le désert. Todo o povo de Israel murmurou contre Moïse et Aaron. Deserto, contra Moisés Verset e Arão. 3. Les enfants d'Israël leur disent: quels sommes-nous morts par la main? O que é que nós fizemos de mal? De l'Éternel dans le pays d'Égypte. Para a mão de Deus quand nous étions assis près de enquanto que estávamos lá perto do poço. Nous étions assis près de pots de viande. Estávamos perto do poço de carnes. Quand nous mangeons du pain à satiété. E comíamos pão à vontade. Car vous nous avez menés dans ce désert. Por que você nos trouxe pour faire mourir de faim toute cette multitude. Fazer morrer de fome. Yaya. Bem amado. Eles saíram mer rouge. Da travessia do Mar Vermelho. Começaram a andar. Se você ler a história toda, outros explicar que você não lê. Se você ler a Bíblia, nos capítulos anteriores, no capítulo 14, e no capítulo 14, é o de mais importante. Eles saíram 3 jours de marche, 3 dias de caminhada. Quando atravessaram o Mar Vermelho, só 3 dias. Viram maravilhas. A mão de Deus opera sobre eles. Onde já o exército de Faraó nos perseguia. O Senhor abriu o mar e nós passamos. E Deus cobriu todo o exército naquele mar. Mas depois de 3 dias, você vai ver. Chegaram naquilo que nós hoje chamamos um lugar chamado de Mara. E aí onde tudo começou a ficar mal. 3 jours après. 3 dias depois, não tinham como beber aquela água. Mais ils avaient un Dieu. Mas eles tinham um Deus que eles viram. A travessia que ele fez para eles. Mas começaram a duvidar desse Deus. Começaram a murmurar. Deus olhou esse povo. Sentiu pena deles. Disse a Moisés: pegue esse pedaço de vara, atira aí na água. Moisés pegou o pedaço de vara, atirou na água. A água voltou normal.
se alegraram em tomar a água. Cada pessoa interpreta de uma C'était la maneira. croix de Jésus-Christ. Era a cruz de Jesus Et Cristo. pas yo biso na yo tongina kobakama. Onde você fomos Ya já yango ser ngona ntango somo so crucificado. malade yelinge belé. Por isso, quando eu fico muito doente, Nazonga kana likanisi moko. eu só volto nesse pensamento. Babi mena nzoto boto zwa piqûre. Mas nesse corpo nós Mais yo temos zwa piqûre moko injeção. bozwela ngango déjà de bien avant o Mas nga tem essa pena na coisa que boko tomou fate. antes que eu nem Nga posso pena morrer. kobela te. Eu nem posso ficar doente. Yo makanisa yesu kona basete ne kulusu. Agora eu penso em Ta ba bete basete ngana mona quando ele basete era na mona pregado ngotonga. lá, eu via como se Bisi fosse mozo injeção. tonga libela le Ele libela. tomou injeção Oyo kosola de ke ngana vez. bela te. Se puder fazer Mais pra eu não pourquoi nga ficar malade doente? zolinge Mas kote por la que nga que a fona doença zolinge quer permanecer? Mais mukolo wana ils ont reconnu quand Mas même. naquele dia reconheceram pelo menos que eles foram Et vencidos pela cruz antes. Moïse abwaki na mai. Moisés pegou a Wana vara e eza tirou pena na likambo na água. biso te. Essa não é a Mais makambo na história biso de komi na hoje. esika oyo. A nossa história está aqui hoje, Nsima no nango mai 16. ebongi. Depois que a água Basepeli melhorou, komela mai. se alegrou em tomar aquela Bazwi temps ya água. kotambola. Tomaram tempo Alors de ntango wana andar. totangaka bible Quando lemos a Bíblia, na premier mois na nzambe abibo considérer oyo premier mois. no primeiro mês ele se considera Na esse butu primeiro ya mês. 14e jour nango ngana Na nde noite totanga. 14º dia que nós lemos, Kola bimisa bango na lombango. o Senhor lhes fez tirar depressa. Abibo banda kotambola. E disse: comece a andar. Abandi kotambola. Começaram a andar. Mais tala tanto komi awa. E Na quando 15e continuamos a jour ya leitura, deuxième mois. no Donc 15º à peu dia près do que segundo tozo mês, kanisa ngo. se nós pensarmos, Donc un mois kaka ya kotambola. pelo menos um mês de andar, Aolia bazomela na bango. eles vinham, andavam. Après kolongwa na oyo bango biso komona na mara. Depois de sair daquilo que eles viram lá em Mara, Bayo koma na esika oyo. chegaram nesse ponto O place oyo bazobenga que a Bíblia fala, Elim. Elim. Na Elim wana Mas esse Elim, tango ozonga na ndako potanga Genèse chapitre 15 quando na você verset voltar em 27. casa e ler o capítulo 16 e O comprendre 15, esika eza esika moya abondance. você vê que esse lugar era um sítio de muita abundância. Esika abondance. Era um local de muita abundância. Epai oyo ezalaki na banzete ya mbila Onde tinha palmeiras, 70 nzete 70 palmeiras. epuis ezalaki na 12 sources ya mai. Depois tinha 12 fontes de água. eloko ezorepresente abondance mpo na bango. E isso representava Nzambe abundância azali na para mposa eles. chaque fois base ressourcer. O Senhor queria que a cada vez Na que vida ele lá kokamwa pegar- te. na vida não procura se okokutana na admirar. biloko tozobenga bavache grasse. Você pode se encontrar com vacas gordas. okokutana na biloko bavache maigre. Pode se encontrar com vacas Mais il faut magras. soit déjà mayelo ezalaki na Mas kati ya precisa Joseph. já pegar a inteligência que Quand il estava a em vu Moisés. le songe, Quando ele sonhou, Il a su comprendre Pharaon. ele soube interpretar Tala o sonho de makambo Faraó. ekokoma. Veja o que vai ekozala beleko acontecer. moko boye sambo to Vai ter um seke tempo assim bomengo na mboka que ebele. vamos ter muita Mais ekolanda ya bonança. nsima. Mas Bokanke depois ekoya. vai ter muita Pharaon seca. atuni motuna. Faraó só lhe Siko perguntou: tosala nini? e agora, o que, é que Apesi faremos? mayele. Deu a sabedoria, Abimalamu yo moko yaka disse ndo sala olha, mayele oyo. você vem aqui, Ya eu ya vou te si explicar. Pharaon. Se Un Faraó, homme incrédule. um homem Il n'était incrédulo, même pas Dieu. que Il nem ne acreditava connaissait em même Deus, pas nem Dieu. conhecia Deus. Mais azotuna motuna. Mas ele Bapesa ye perguntou ata ye yano. para lhe dar Mais uma pourquoi yo tuna resposta. ate? Por que você não Makamso pergunta? embrassa yango ka boyo moko. Você só aceita as coisas sozinho. Eya na ndeko moko aza na mwasi na Espagne. Tem uma que tem a mulher lá na Espanha. Na bambula moko boye azwi ndoto. Nos anos passados ele Obi sonhou. ya bengi baya na ye. Ele chamou os irmãos. Abi na loti ndoto. Disse: eu tive um sonho. On dirait maladi mo ye na mokili. Parece que uma doença veio ao Ekofandisa bato na mundo. ndako pendant temps mulai. Vai fazer as pessoas sentarem em casa durante muito tempo. Bayane bazwa nga considération te. Os irmãos não levaram em Tango consideração. Covid ya Quando a Covid chegou, bandimi ndoto aleki na bango. acreditaram no sonho do Ah yo irmão. penosa na mutu penda yo Você mona ka não makambo. vê as Masaka na mutu coisas. ordinaire lokola nga na yo. Era como eu e Ni você. servante de Dieu, Nem era ni pasteur, Deus, ni prophétesse. nem pastor, nem Mais Nzambe profeta. révélé Mas Deus ye. revelou a Makambo ele moko ekoya. o que poderia Oyo me acontecer. ebele ya biso baoyo Que muitos aqui tosoki kutu nós makoki ya komona yango nem te. sonhamos Tokanisa isso, yango mpe nem te. pensamos isso. La même ndeko Esse mesmo irmão azwi ndoto moko que teve o sonho, asoyebisa bango oh nde tozala na bapota tobongama disse: ya oh, nós que estamos aqui, vamos já naloti começar a ndoto nos moko nde preparar. tozozongazongadonga Tem na noção, bamboka na parece biso que na estamos Afrika a voltar nos nossos países. sikoyo noko na bango soki ayebisi O tio dele lhe oyo falou: mbalo ndoto na wana esse teu soki sonho, ozonga yoka moto eu só kozonga voltar ndakuta ata ndenge sozinho. wana na Esse ozonga pai, te eu não vou voltar. ezalaka basini moko précurseur São sinais que antecedem as coisas. biso bana nzambe Nós, filhos de il Deus, faut toyebaka kosaisir bamakambo devemos wana saber entender essas coisas. kotambola O andar eza mabe te não é ruim, me kotambola na nkolo mas andar com Deus yango nde eloko eza moto é que é o ya melhor. temps ya provision yango oyo Esse é o tempo da akipaka eloko provisão. te na période ya Deus préparation não liga nada no tempo da preparação. akipaka eloko te Ele não se preocupa akipaka com nada. mabele te
Ele não se preocupa com a terra. Onde Deus está para te abençoar. Onde Deus profeta Isaías. Por isso ele disse a profeta Isaías. No capítulo 44, 43. 43. Verset 19. Versículo 19. Algo novo que era acontecer. Quem vai entender isso? Eu estou pronto a Deus de fazer algo novo. Quem que vai entender isso? Deus está nos preparar algo. Muita coisa para você. Deus fala antes de agir. Mais combien manque à discerner la voix de Dieu pendant une telle période? Durante período. Pourquoi? Porque parce que nous cherchons des miracles spectaculaires. Nós procuramos milagres les avertissements, les avertissements, os avisos de Deus, précèdent toujours les plus grandes bénédictions. As mais grandes bênçãos. Deus já nos avisa já. Por isso é que leva as suas négliger ces avertissements. Mas apesar nous risquons de plonger inutilement. Eles fazem projetos inúteis. Toute notre saison de difficulté. Toda nossa temporada de sofrimento. Alors que Dieu a déjà préparé notre délivrance. Deus já preparou algo muito bom para nós. Por isso você quer ouvir isso hoje. É uma alegria. Precisam te preparar. Aleluia. Amém. Nous sommes créés, nous sommes rachetés pour nous moko. Nós fomos criados e resgatados para nós reinarmos. Jesus Deus morreu por nós. É para nós reinarmos aqui na terra. Por isso que Ele nos resgatou. Não nos reinar somente aqui. Temos que reinar até lá nos céus. Quand on parle de préparation, quando falamos de preparação, action de préparer quelqu'un pour quelque chose. Você preparar alguém para alguma coisa. Preparar. Para alguma coisa. Action, processus. É processo. Quelque chose. Que você está prêt à être utilisé. Para ser utilizada. Deus está preparado. Alguma coisa para nos dar. Para nos utilizarmos. Não sei o que pode ser para você. Porque hoje nós olhamos mais para as viagens. Talvez Deus chegue a te levar num negócio para você ser alguém grande. Talvez Deus só quer na inteligência para você tem. Começa a gerar uma grande empresa. Mas saiba, em toda a preparação, il y a des étapes à suivre. Há etapas a seguir. A pessoa, a coisa que está a ser preparada, tem sempre etapas que tem que passar. Da mesma forma que nós vimos aqui o povo. Ils étaient en esclavagisme. Eles estavam na escravidão. Pendant 400 ans. Durante 400 anos. Não sabiam até que mais 30 anos que passavam. Só admirar o Senhor disse: Moisés, precisas voltar para tirar o meu povo. Mas eles não entendiam isso. Mas Deus lhes mostrou como é que havia de sair. E no dia que chegou, tá como ele prometeu. Ele não mentiu. Mas as pessoas que atravessaram a Mar Vermelha não voltaram. Até eu e você nem existíamos ainda. Talvez até o rio lá do Zaire. Você vê o lado outro do país lá do Brazzaville. Você precisa só entrar no barco para poder atravessar. Ninguém já está casado. Agora imagina. Você olha bem aquele rio. Você vê como é que o rio abriu para você. Você passa na terra até chegar no outro lado. Será que isso não pode dar uma alegria nem te admirar? Agora chega uma dia que o Deus que disse que está comigo. E eu vi como é que ele está comigo. Todo dia se amanhecer, ele vem com uma nuvem para me cobrir. Quem sabe que o sol é forte no deserto. Em todo o percurso que eles faziam. Se você viu como é o do Mar Vermelho, passaram no deserto de Sin. Passaram em Elim também. Até ir em Sinai. Depois voltaram a andar por outros desertos mais. Mas ele mesmo disse: eu vou nos proteger. Pendant les jours, durante o dia, ele foi com uma nuvem protegendo ele. Ele se levantou entre o sol e o povo, para que o calor do povo, o sol não alcance o povo.
E ele ia diante de nós. Onde ele se levantou. Me mostrou para aqui. E toda noite também ele fazia dessa forma. Porque eles andaram no clima deserto. No clima deserto só aprendemos a história. Faz muito frio no deserto que não vamos conseguir. Mas o que acontecia? Toda noite. Ele estava com uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. Aquele calor cobria o povo todo eles. Você verifica nas escrituras. O dia que eles saíram. Não só nem mulheres nem crianças. Mas naquelas 600 mil mais ou menos. Tirando as mulheres. Mas esse Deus lá, esse Deus cobria todo mundo. Estava para todos eles. Chegaram num sítio. A água que não era importante. Começaram a voltar de onde vieram. Estávamos bem lá. Comíamos. Bebíamos. Pensaram nos pepinos, nas carnes. Está como eles. Mais se não tambola na Nzambe, não changer langage te. Puisque na tambola na Nzambe te. Mutu muso como promettre yo. Ah, não peta kaka yumo kwawa. Ah, na ratoka zozo ndaku nanga na penya. Você vai encontrar pamboni ngaka koto na kangi mo 40 mo 50 mil nganga moko koto place na koma. Il faut na zonga mbangu kuna. Pona yako lugana chamwe logo na ngamoko. Colocar algo ali meu. Ba raisonnement wana. Esses pensamentos são só para nós pessoas. Porque não damos que nós procuramos ir. O mundo não tem fim. Mas você está andando com Deus. Você tem que mostrar que o mundo acaba aqui. Se eu estivesse sozinho, o mundo não terá fim. Vou sempre me cansar das coisas. Por isso você não é bom falar. Você precisa ir se ver e experienciar. Qual o objetivo da preparação? Passamos irmos na maturidade. O objetivo da preparação está nos confeccionar. Comprar tem que cortar. Vai passar a máquina. Vai tomar forma. Vai procurar um corpo avant que soit forme finale. Antes de uma forma final. Você vai fazer etapas. Deus nos prepara. Laboratoire estamos no laboratório estamos preparados. A química que vamos colocar. Como é que vamos fazer esse produto? Que misturas vão ser feitas para que amanhã saia essa peça como boa coisa. Então como Deus pensa que seja. Está como para o povo de Israel aqui na Bíblia. A imagem deles volta para nós hoje. O Senhor disse a Moisés: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Eu vou fazer chover para vocês o pão e o caldo dos céus. Vai começar. Maná começou nesse mês. Ele chama mês de Iar. Nós entramos no mês de maio. No mês em que Deus, depois de ele retirar da escravidão, ele disse: como está a chorar muito, vão comer pão. O pão vai ser dessa forma. Todos os dias tem que apanhar dessa forma. Pegarem numa quantidade. Cada casa só. Mas esse pão pendant 6 jours. Na 6e jour, vão tomar uma double quantité. Vão tomar uma quantidade dobra. Porque no 7º dia é um dia que eu coloquei descanso. Vou voltar a fazer sempre. Esse Deus que prometeu, ele fez. C'est notre mois de provision. Eu não sou mês da provisão. Quer dizer, eu não sou mês da provisão. Quand nous avons des problèmes, nous n'avons que lieu de fuir. Il faut aller para fugir. Temos que fugir a Deus. Você tem problemas. Está nos mostrando os problemas, mas não precisa vir a Deus. Toda circunstância, Deus é que manda. Benediction é como na dificuldade. A bênção pode começar com dificuldades. A bênção pode começar com seca. A bênção pode começar com coisas amargas. A bênção pode começar com choros. Tem um exemplo na Bíblia. É preciso que um dia após uma viúva, nome de Ruth, viesse numa lavra. Ele tem uma permissão. Não de começar o trabalho, mas de
apanhar só o resto do trigo que está caindo. Depois de colocar no trabalho, depois de saber como é que Deus abençoou, se tornou mulher do chefe daquela lagra. Depois Deus operou para ela. O nome dela ficou na história, colocaram na linhagem de Cristo. Quando citam os antepassados de Cristo, carnalmente, também citam o homem de Ruth. O teu nome vai ser citado aqui no mundo. Deixa que eles citem o nome deles agora. Outros nomes me fazem ter medo. Ah, não sou o Finico de Ngaba. Agora pensa esse nome. Toda a comuna de Ngaba. Ele é que tapa. Quando você pensa nisso, você sente uma grandeza da pessoa. Mas se mostrar a pessoa, alguém magro, mas o nome, como tem do nome dele, também vira um grande como marginaria. Deixa que ele se apressa com o nome dele. Deixa que o nome seja limpo. De geração em geração. Ele era a tampa, mas depois a tampa tem mais efeito. Você não vai perder. Porque até nos céus, o teu nome tem que perseguir. Porque o Senhor precisa de você. Sobretudo mais, no último dia é que está te esperando. E o que está acontecendo agora no último dia temos que nos reencontrar. Porque lá onde vai ser o melhor. Tem muita história na Bíblia. Davi é um deles. Você vai me colocar azeite para ser rei. Tantos anos eu não me transformei num rei. Passaram 5 anos para me destruir. Até quando chegou a hora, ele sentou no trono. Esse sonho ele sonhava uma coisa que não tem importância. Eu que não sonho, esses meus sonhos esses sonhos vão se concretizar. Eu me lembrei dele. No final, esse homem viu os sonhos deles. Eu mesmo vejo os sonhos que não falham. Ou está me colocando no buraco. Nem me recuperando nesse buraco. Me vender, até pensei que era libertação. Onde eu fui mais. Eu dormia bem, comia bem. Cada rei estava sendo abençoado. Veja o que estava acontecendo. Essa mulher não lhe quero. Eu nunca lhe peguei até. Eu nunca pensei nela. Mas esse assunto ela está mentindo para mim. Ele foi colocado na cadeia por causa disso. Teve um dia. Tenha paz, amado. Se te pedirem, você não tem, não procura falar muito. Você vai lhe chamar, tá como José chamou eles. Pensei que alguém... Um irmão que você talvez não conheceu. Esse irmão quando começou a vida, nós sabemos que os balobas são pessoas que têm dinheiro. Não estou dando exemplo em vão. Mas o Mutomba de Kembe era um muluba de sofrimento. Que tocava, que jogava mais basquete porque ele era o irmão dele. Mas ele não apareceu, seu irmão que apareceu. O primeiro tênis que ele colocou para treinar. Foram procurar para ele tênis que no fardo não tinha número para quem usar. É que davam para ele. Ele começou com ele o jogo. Deus abençoou e ele foi. Estudou um pouco e tal, teve uma bênção e subiu. Fez sucesso. Dia do casamento, toda a família ele chamou, não deixou ninguém. Todo mundo lhes trouxe para a festa. Foram lá sentar nos Estados Unidos. Por falta de tempo. Eu não tenho problema. O tempo é que é crítico. Aleluia. A preparação é bien pour rendre biso fort. Alléluia. As preparações são boas para nos tornar fortes. As preparações pour rendre biso fort. Desde que nos tornar fortes e nos tornar prontos. Mentalmente, materialmente também. Deus está falando disso. Ele opera de uma maneira. Não olha o período, não olha onde você está.
Não olha nada. Que Deus nos ajude. Vamos ser obrigados a parar por aqui. Vou explicar mais isso nos meses que vêm. Nos domingos que vêm. Temos programa de dar outros irmãos para pregar. Para falarem aqui também. Amen. Hein? Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit à Aaron, dit à toute l'ensemble des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Da mesma forma que eles se aproximaram, o maná começou a cair dos céus. Alléluia. Começaram a comer pão que não foi feito para eles. Que Deus pegou o fardo deles dia e noite. O teu problema, será que ele pode se cansar? Será que ele pode faltar de dar resposta? Na seca em que você está a passar. Quero que nós voltemos para entender. Merci pour namoni biso bandeko musu ya Ipiranga tomonani. Obrigado porque eu vi que nós irmãos de Ipiranga aparecemos. Eloko penza na landaki biso mingi na mboka pona pesa biso mateya oyo mena kuteki bino wana te. Eu vos segui para dar essa pregação, mas não vos encontrei, mas também que vocês vieram. Quando estamos na dificuldade, approchons-nous de Dieu. Vamos nos aproximar de Deus. Não a roupa. Não pela roupa. A roupa vai ficar presa lá na casa. Não sei como. Vem ainda chorar aqui a Deus. De aquilo que Ele tirou de você para fora. Vem aqui glorificar Deus. Deus não te deixou. Quanto mais você dá, quanto mais você deixa comigo entrar, Ele vai te tirar da coragem. Porque um tempo de sofrimento, às vezes você vai passar ocasiões que não são boas, senão a presença de Deus. Quanto mais você chora de sofrimento, você não viu que a mulher que chora de dor se encontra com alguém. Você não quer saber se vai lhe ajudar com ajuda, mas quando começa a lhe ajudar, começa a lhe retirar do caminho, começa a lhe dar os caminhos ruins. Não só para as mulheres. Fora do país tem outros irmãos que estão sofrendo também. Como a irmã sabe que a irmã trabalha. Como vai comprar as coisas. Ou tem que estar só de lado, mas não conhecer como. Só me ajuda. Vai comprar muita coisa. Ele só me manda para empurrar o carrinho. A mãe vai entrar dentro do carro. Depois vai cumprimentar. Olha, ajuda só. De amanhã vai. Já não vai ser mais para entrar com o carro. Se empurrar o carrinho, entra com o carro. Vai sentar à frente. Vai sentar. Vamos levar em casa. Vai sentar. Vamos começar a conversar sobre algo. Conversa vem. Vai ser... O irmão esqueceu as promessas. Teve alguém que ele mandou. Até o que está passando mal para ele seguir depois. Vai chegar na onde você demorou muito. Então o sacrifício que eu fiz, a preparação que eu fiz aqui, Deus me mandou para vocês irem lá. E depois eu vim atrás. Mas agora eu que sou a sofrer. Ele ficou lá. Ele viu a promissão dele. Prendeu a sua que ele tinha e foi. A mãe começou a chorar. Mas sabe o que ele mandei? Para ele comprar um quintal. Ele colocou o quintal no nome dos pais. Isso é uma história real. Me encontrei com um irmão espiritual que ele amava muito. Eles contavam até na casa dele olhar. Eu obrigava a minha tia que me cuidou. Tenho que ajudar minha tia. Ela está passando sofrimento. Ela veio com dinheiro. Todos nós vimos aquele dinheiro. Mas o dia que deu ao irmão o dinheiro pelo amor para ir procurar algo em Dubai, vinha e vinha. Um dado momento o irmão foi, comprou 2 quintais, ele era muito sábio. Ele disse, só coloquei meu nome. Essa mulher vai me seguir amanhã. Comprou 2 coisas, colocou o nome do pai. Agora você, irmã, como é que vai explicar? No final a pessoa fugiu. Não tem como seguir. A irmã fracassou. Ela veio descobrir os quintais e faz reclamar a quem?
Ele mostrava que o nome da casa estava no nome do pai daquele irmão. Faz reclamar onde? Tempo de preparação. Soki basali da tata bazoloba yoka. Se os pais estão a falar, ouve. Lipamboli na yoko bima epai na nkolo yoko bima epai na motote. A tua bênção vai vir de Deus, não de uma pessoa. Nzamba za nzamba bomoi. Esse Deus é um Deus vivo. Asunga biso na oetingali. Que nos ajude com aquilo que falta. Avant chaque bénédiction de Dieu, Dieu prépare le chemin avec des indices spirituels. Antes de cada bênção, o Senhor prepara o caminho. C'est que nous appelons des signaux spirituels. Os sinais espirituais. Não é que não temos olhos para ver esses sinais. Savez-vous pourquoi tant de croyants sabem por que muitos manquent ou ratent de signes divins ou falham os sinais, ou freinent leur bénédiction extraordinaire parce qu'ils cherchent le spectaculaire. Porque eles procuram o extraordinário. Guarda Deus na tua vida. Deus ele permanece naquele ordinário para te fazer o extraordinário. Mas Deus não permanece no extraordinário. Ele fica em coisas que não têm valor para dar valor a essas coisas. Levantamos para orar para o Senhor. Sei que tem ouvidos para ouvir. Sei que tem um coração para guardar. Levanta que o dia de hoje diga algo curto a Deus. Agar chorava. E onde ela parou? A resposta saiu de lá onde ela parou. Voilà des signaux spirituels. Esses são os sinais espirituais. Mas diz, ouvi a voz da criança. Por que você mãe está a chorar mais? Olha ao teu lado. Essa tem a fonte da água. Ela pegou força. Não fica como essas pessoas que chegaram perto da bênção. Ficaram na bênção. E quando passaram Elim, onde o sofrimento deles voltou, esqueceram por um momento, começaram a murmurar. O Senhor queria exterminar eles, mas Moisés orou a Deus. O Senhor disse, traga eles diante de mim. Eles vão ver a minha glória. Estou a te preparar para o mês que vem. Vai ser mês que vamos entrar no Pentecostes. Você vai preparar o teu coração. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Livro de Mateus 9, 17. Un vin nouveau. Outre neuve. Vinho novo só coloca num novo. Mais un vin nouveau, vinho novo não é colocado em outros velhos. Mais dans Jean chapitre 2, o Senhor nos diz. Tinha uns vasos antigos. Tinham água dentro deles. Pediram para acrescentar a água que estava dentro deles. E o Senhor transformou em vinho. Ele próprio vai falar. Ele próprio tem como operar. Quand on parle de cela, quando falamos quand disso, tu deviens une nouvelle créature, você se transforma numa nova garde criatura. ta posture. Permanece com a tua postura. Porque Deus quer uma dose nova em você a todo momento. Mas se eu voltar na minha vida passada, ele disse, não vai me rejeitar. Se eu voltar diante dele, vai operar para mim como ele operou na festa. Com vasos antigos. Ele pediu para acrescentar em água. E depois ele transformou em vinho. E ele vai fazer voltar o Espírito de Deus dentro de você. Raison pour laquelle você vê que todos nós que estamos aqui, nossos pensamentos como estão muito no mundo, Santo não opera mais em nós. Mais au moment nous allons revenir encore, vamos voltar mais diante do Senhor. Ele vai se manifestar, nos abrir os olhos, fazer coisas grandes para nós. Queria que você agradeça a Deus por essa manhã. Agradeça a Deus. Fala, estou de acordo, o Senhor me prepara. O novo que tu queres faça dentro de mim. Isaïe 43, 19. Algo novo que você não vai saber. Fala, Deus, fala comigo.
nga yango nazana posa kozoloka motu ya wite pai na yo azana posa transformer yo dans cette période de préparation Dieu veut te transformer na moto monene na mobali makasi na mwasi makasi na elenge ya makasi totikala nsima te pasi eza mpona ntina na biso te minyoko mpe eza mpona ntina na biso te bondela nzambe bondela nzambe bondela nzambe bondela nzambe bondela nzambe yozali esemba nanga yozali yozali ekime nanga yosuka ya yozali esemba Você que está sentado, levanta. Sa présence est au milieu de nous. A sua presença está aqui. Oh, be blessed. Alléluia. Você está? Fique em silêncio onde você está. Il a besoin de manifester sa gloire en toi. Ele quer manifestar sua glória em você. Oh Seigneur de gloire. Oh le Dieu puissant. Oh toi qui parles mieux que tous les hommes, Seigneur. Tu que falas melhor do que qualquer homem, Deus. Oh toi qui nous veux du bien, Seigneur. Tu que queres o bem para nós. Oh mon sungi na ngembo. Fique em silêncio, bem amado. Oh Jesus Cristo. Libota no bango yo, papa. Tá aqui o teu povo, Senhor. Libota na yo bango yo. Cá está o teu povo, Senhor. Se tu não operares para nós, quem vai operar? Eu repreendo agora em teu nome, Jesus, toda maldição de todas as correntes, Senhor, prenderam os teus filhos. Não quer deixar os teus filhos. Os inimigos que dia de noite deixaram os teus filhos que sejam dispersos a partir de agora, Senhor. Faça entrar os filhos com bênçãos. Lhes dê a vontade dos seus corações. Faça aquilo que eles pedem a ti. Ouça o choro deles, Senhor.
batia makina mitambo bayindi bafongwa mankolo na Estava bomo na mão do inimigo, o Senhor liberta eles. bato mitema lokuni ankolo As histórias de coração. pelisa bango lusu mitema na mpasi Mas o coração não na sofrimento. makambo oyo olingo osalela bango kobanda lelo Fazer para eles a partir de ekompesa hoje. bango pasi yawe Vai lhes dar dor. na nyonso ozala mobombi mpe mobateli nani alobi akozongisela biso les années qu'on dévorait les Que sauterelles vão devorar as banda gafanhotas. korestitue nkolo na bomoi Vai restituir nyonso tobungisa tudo que nós papa perdemos, oyo Senhor. ekangama nkolo na Estava bomoi preso, Senhor. banda kozongisela biso yango Comece a restituir. fongola moto nyonso na bototo yawe na bomoi Restituir cada um, yongola Senhor. moto nyonso nzambe Tire todo mundo, na bamaladi Senhor. héréditaire Em doenças hereditárias. oh nkolo baliwa mbalakata yawe Mortes súbitas, Senhor. tozongisa yango epai ya bankolo na yango yawe na Voltamos bomoi nos seus donos. na kombo no mosanto na lola Em teu nome, na Jesus kombo no Cristo. mosanto na lola Em teu nome, Jesus libota na yawe bopambwama Que libota na yawe botombwama seja elevado. libota na yawe bokende liboso Vamos na nyonso ozosala bino ekende liboso na kati ya mabota na bino ekende liboso bayo baza na bana bafisi na bino bana te bana na bino ekende liboso tika nzambe apesa yo posesio ya mabele ya mboka oyo mpe nyonso yo kozala na kombo na yesu kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso banso lokola moto moko tozongisi ya koloba Respondemos assim. merci seigneur jésus kristo Obrigada, Senhor Jesus Cristo. amen Amém. tovandi epai ezali biso Sentamos. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu Emma est venu et a sauté pour encore. il a pris ma place Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent. omoni biloko wana yebisaka bango Esse assunto que eu lhes falo sempre. fete ezalaki na vino malamu te A festa estava numa boa yesu aya bongoli vino O Senhor bato veio si converter o bameli vinho. vino ya mbindo Já tomaram vinho Sikoyo, amargo. me biloko obomba yango mponi yango fo tobandaka nango mpe tokenda kosuka nango soki na ebandeli obombi nasuka siko mpe soki mwa mokie mpo ta totikali na posa yaniki kosala biso boye te ko kosala biso boye te Não nos faça isso. nzambe azwaka lokumu amen Deus seja louvado. modératrice tika na yiba otango mpenza mpo soki tosali boye te ozala pasi Moderadora, deixe-nos mesmo tempo, porque se fizeres isso vai ser muito difícil. nakosepela para nós. soki tolobi amen Vou me alegrar quando dissermos amém. raf na bamodérateur nyonso oyo baza déjà présent awa Irmão Rafael, junto com todos os moderadores cá ozala na presentes, mopanzi vamos estar de lado. yaniki kokende te Irmão Yannick não se vai. tobongisa forme moko ya sika tokende yango na modération mais toutefois na bamodérateur Vamos procurar uma nova forma para bayideno andarmos junto com os ozala moderadores. bien makasi mingi na kati ya likambo. Essas ideias serão muito boas aqui na igreja. et puis soki tolobi amen Assim, quando falarmos amém, bapartenaire nyonso toyebi ndenge biso tosalaka todos os partenários sabemos como fazemos. e tokutani na lombango Vamos nos encontrar rapidamente. tokita na se Vamos descer mpo toyeba nde tokobongisa mwa likambo na biso mwa mbango para sabermos como organizarmos algo muito rápido. et puis kobanda mokolo ya juin E começando no mês de junho, kobanda le 2 juin 2 de junho ti le 6 juin até 6 de eza junho, première semaine mpo tokota dimanche ya pentecôte será a primeira semana para entrarmos no domingo de Pentecostes. tokozala na 5 jours Teremos 5 de dias, 18h à 19h30 das 18 às 19h30, tokoexploite yango lisusu malamu mingi e vamos explicar nous muito allons mais parler ainda. sur le vent du Saint-Esprit Vamos falar mais sobre o Oyo